Hiperprolactinemia, tumor hipofisário e como isso interfere na fertilidade do nosso corpo. É sobre esse assunto que eu vim falar aqui hoje com vocês. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, que é o Maire Studio, meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então, se você quiser agendar um horário comigo para cortar, tratar, finalizar o seu cabelo, clica no link que eu tô deixando aqui embaixo no box de descrições. Eu atendo no salão, então você pode marcar diretamente comigo por lá, tá bom? Hoje o assunto vai fugir um pouco do tema cabelo, porque eu quero falar sobre a hiperprolactinemia, que é uma produção exagerada de um hormônio chamado prolactina. Por que você está falando sobre isso, Tamiris? Bom, eu já fiz algumas conversas aqui com vocês sobre fertilidade, sobre o fato de eu estar tentando engravidar, e eu acredito que algumas informações podem ajudar bastante a quem também está no mesmo processo que eu e que talvez ainda não tenha descoberto o que está acontecendo com o próprio corpo. Eu levei essa conversa lá para o Instagram e muita gente se identificou, muita gente está indo atrás de fazer os exames para entender o que está acontecendo. Eu já vi umas 2 ou 3 seguidoras que já foram diagnosticadas com prolactina alta, mas não levaram à frente e agora estão procurando médicos para entender melhor o que isso interfere na fertilidade. E o que eu vou falar para vocês é o que me foi informado pelas médicas pelas quais eu me consultei. Mas primeiro eu preciso fazer um históricozinho para vocês entenderem um pouco melhor sobre como a gente chegou até aqui, como eu descobri a hiperprolactinemia e o tumor hipofisário ou microadenoma hipofisário. Existem 2 tipos, que é o microadenoma e o macroadenoma. No meu caso, eu tenho um microadenoma hipofisário. Não precisa se assustar, tá bom? Muitas pessoas convivem com esses tumores e vivem a vida inteira, não tem nada de mirabolante ou bizarro nisso. Tá tudo bem até certo ponto. E eu vou contar um pouquinho sobre isso para vocês aqui hoje. Caso você possa fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, é só você clicar no compartilhar aqui embaixo para ajudar outras mulheres que também possam estar vivenciando essa situação. Bom, vamos lá, gente. Em 2022, eu fiz exames de rotina, né? A gente tinha acabado de decidir que a gente ia começar a tentar engravidar ali no finalzinho de 2021. E no começo de 2022, eu achei por bem a gente fazer exames de rotina para entender se estava tudo bem realmente com o nosso corpo. Tanto meu quanto do Felipe. E nessa época, eu fiz um exame de sangue que deu tudo bem. Inclusive, a minha prolactina estava ótima. Para vocês terem uma ideia, os laboratórios trabalham mais ou menos ali com valor de referência de 23 a 26 de limite, ok? Nessa época, a minha prolactina estava em 15, ok? Depois disso, eu troquei de ginecologista e tudo mais, e uns 3 meses depois, a minha ginecologista pediu para eu repetir os meus exames. Quando a gente foi repetir esses exames, a minha prolactina deu alterada. Então, em janeiro estava tudo bem. Fevereiro, março, abril, maio, ela já não estava bem. Ela estava no índice de 38, mais ou menos. Depois dali, eu fiz mais 2 exames de prolactina, tá? Mas, os 2 exames de prolactina, um deu 50 e um deu 52. As minhas ginecologistas da época falaram que não acreditavam que a prolactina pudesse estar interferindo. Eu já vou entrar aqui no que é o hormônio da prolactina, mas elas disseram que provavelmente ele não estava interferindo tanto assim. Só uma ginecologista me falou na época que poderia estar interferindo, mas como eu estava ovulando, como eu não tinha sintomas, como a minha menstruação estava toda certinha, regulada, elas acreditavam que outras circunstâncias precisavam ser investigadas mais urgentemente no momento. Então eu fiz outros exames e se vocês quiserem eu posso inclusive trazer a minha experiência com esses exames aqui para vocês. Eu fiz a videoestereoscopia, a esterossalpingografia, eu fiz ressonância da pelve, são todos exames que assustam um pouco durante esse processo e eu posso contar um pouco aqui de como que foi para mim realizar esses exames. Nessa mesma época, eu decidi procurar uma endocrinologista para entender o que estava acontecendo.
O que ela me explicou é que a hipófise é uma glândula que fica atrás do nosso olho, mais ou menos nessa direção aqui. E essa glândula, ela regula outras glândulas, né? Outras partes do nosso corpo também. Ela, se eu não me engano, regula algumas funções dos ovários, regula no homem também algumas coisas. Homens também têm hiperprolactinemia. Ela regula a produção de progesterona, se eu não me engano. Enfim, essa glândula ela regula várias coisas, inclusive a prolactina. Muitas pessoas, inclusive, têm o tumor hipofisário e não possuem aumento da prolactina, que é o meu caso. Então, o que ela me explicou é que a gente precisava fazer um exame para entender se a minha prolactina estava alterada sozinha, por ela mesma, sem a presença de um microadenoma, ou se existia um microadenoma ali para ser acompanhado, ok? Então ali a gente já entendeu, a gente foi fazer outros exames, foi quando eu repeti os exames da prolactina e ela deu alterada mais uma vez, dessa vez ela já estava ali numa faixa de 50, 52 mais ou menos. E ela pediu uma ressonância da célula turca. Alguns lugares falam ressonância da célula turca, outras falam ressonância da célula túrcica, então depende de onde você vai fazer. E eu fiz esse exame, a gente toma um contraste na veia para amplificar e tudo mais. Fiz esse exame e lá no exame acusou um microadenoma de 3 milímetros. Ele é bem pequenininho, mas ele já é o suficiente para fazer um estragozinho no organismo, ok? Muitos fatores podem causar a hiperprolactinemia. Pode ser que você tenha... normalmente gestantes e lactantes têm a prolactina alterada, tem os microadenomas que podem alterar a prolactina, tem algumas medicações que podem alterar a prolactina, enfim, tem várias questões que podem influenciar na alteração da prolactina. E a prolactina, ela é um hormônio. Ela é um hormônio que está muito presente em gestantes e lactantes. É um hormônio, se eu não me engano, que ajuda ali no período de amamentação, mas ele também é um hormônio que provoca a infertilidade, principalmente nesse período de amamentação, para a mulher não engravidar de novo nessa fase. Lembrando, gente, aqui eu estou fazendo uma explicação muito superficial para vocês, tá? Eu não sou médica, eu não sou formada, então pode até ser que alguma informação que eu esteja passando aqui para vocês não seja exatamente da mesma forma como eu estou colocando. Então é muito importante que vocês pesquisem, que vocês procurem um médico para vocês terem o diagnóstico ou não e entenderem melhor como isso funciona. Mas a prolactina em exagero, ela pode ter vários efeitos colaterais. Ela pode dar a produção do leite, que é a galactorreia, que é você ficar produzindo leite sem você estar amamentando. Ela altera o fluxo menstrual, ela pode dar dor de cabeça, aquela cefaleia chata, enxaqueca e tudo mais. E muitas vezes ela dificulta o emagrecimento. E também vi em alguns lugares que ela pode provocar muito cansaço. De todos os sintomas que eu tenho, esses dois últimos são os únicos que eu sentia efetivamente, a dificuldade de emagrecer e o cansaço. Mas eu nunca associei a prolactina, até entender o que ela provoca no nosso organismo quando ela está em excesso. Todo mundo tem esse hormônio, mas o ideal é que ele não esteja em excesso, nem em homens, nem em mulheres. Na época, quando eu fiz o exame, atestou o microadenoma e a médica me explicou o que era. Eu já acompanhava antes uma influencer que também tinha o microadenoma de hipófise e eu já entendia mais ou menos como funcionava. Eu já sabia que não era um tumor maligno, que era um tumor benigno. Eu já sabia que muitas pessoas convivem com isso a vida inteira e a médica ela só me confirmou isso. Ela falou, Tami, olha só. O microadenoma não é algo que você precisa se assustar, a gente pode tratar ele, muitas pessoas ao longo da vida se curam, outras vão só regulando com a medicação, mas é importante tratar para evitar que você tenha uma infertilidade provocada pela prolactina. Aparentemente está tudo bem, você está ovulando, você está menstruando, mas isso pode sim estar influenciando. Na época, a gente ainda fazia tratamento com medicação controlada para a depressão. E uma das coisas que a minha médica
citou foi que esse medicamento poderia estar contribuindo para a minha prolactina não estar diminuindo. Eu sabia que não tinha sido o medicamento que tinha provocado o aumento da prolactina, porque eu fiz a medicação, eu comecei o tratamento da depressão com essa medicação depois que a minha prolactina tinha dado alterada. Então eram coisas diferentes, mas como logo em seguida eu comecei o tratamento, poderia ser que o tratamento com a medicação para a depressão pudesse estar impedindo a prolactina de diminuir. Perfeito? Tudo bem até aí? Beleza. Outro ponto é que o tratamento para a hiperprolactinemia com o microadenoma, que é o meu caso, é com dois tipos de medicação normalmente. Tem a cabergolina e tem a bromocriptina. A bromocriptina é uma medicação mais antiga e que tem muito mais efeitos colaterais que a cabergolina, que é um pouco mais nova, um pouquinho mais avançada nas tecnologias. Mas ainda assim, os efeitos colaterais da cabergolina eram muito significativos e tudo que eu via sobre, todos os relatos que eu lia sobre, inclusive relatos de pessoas próximas que têm o tumor na hipófise, eram muito assustadores. Pessoas que ficaram com sintomas muito intensos e que isso atrapalhou o cotidiano e o dia a dia delas. Então pensem, eu não estava assustada com o fato de eu ter um microadenoma, eu estava assustada com o tratamento, como que eu ia lidar com esse tratamento. Então eu fiquei muito assustada e adiei bastante esse tratamento, porque eu queria esperar o desmame do meu remédio para saber se quando eu fizesse o desmame, se essa prolactina não iria reduzir ou se ela iria reduzir. E assim foi feito. Em novembro do ano passado eu comecei o desmame da medicação, em dezembro, final de dezembro, eu acabei o desmame da medicação. Então eu estou sem medicação para depressão desde janeiro desse ano, né? Então esse vídeo deve ir para o ar em agosto ou em setembro, então já tem aproximadamente de 8 a 9 meses que eu parei a minha medicação para a depressão. Então, em teoria, não teria nada que estivesse atrapalhando a diminuição da minha prolactina. Pois bem, em maio desse ano, eu realizei novos exames até para entender como que estava a minha produção de prolactina. E pasmem, a minha prolactina aumentou significativamente. Nesse último exame, eu já estava há 5 meses sem fazer o uso da medicação para a depressão, que poderia estar retardando aí essa diminuição, e a minha prolactina estava em 109. Pois é, ela aumentou bastante e eu sigo sem sentir nenhum sintoma desse aumento. Nada mudou na minha rotina. O meu fluxo menstrual não diminuiu, eu não tenho galactorreia, eu não tenho dores de cabeça. As únicas coisas que eu sinto é muita dificuldade de emagrecer, principalmente em comparação ao que era antes de tudo isso acontecer. E eu tô em processo de emagrecimento, né? E eu também sinto o cansaço, né? E aí, eu levei esse exame pra ginecologista, a ginecologista falou, Tami, agora o negócio tá bem mais alto. A gente precisa procurar um médico especialista nisso pra gente entrar com um tratamento. E aí eu fiquei muito desesperada, gente. Eu fiquei muito preocupada, não vou mentir pra vocês. Porque eu não queria fazer o tratamento. Eu não queria falar muito dos efeitos colaterais aqui, mas vai ser inevitável falar. Até porque se vocês pesquisarem, vocês vão ver os efeitos colaterais da medicação, tá? Mas basicamente é uma medicação que a gente toma periodicamente, não é todos os dias, é periodicamente, para o controle da prolactina. E o que minha médica explicou é que muitas pessoas têm um desaparecimento do tumor ao longo da vida. Lembrando que o que eu tenho é um microadenoma, eu não tenho o macroadenoma, que são coisas diferentes. Eu preciso repetir o exame para saber se ele não aumentou ao longo desse tempo, mas o macroadenoma ele é acima de 10 milímetros. O microadenoma ele é abaixo de 10 milímetros. E a ideia é controlar a prolactina, mas muitas das vezes esse microadenoma some com o tratamento, ok? O macroadenoma muitas vezes precisa de cirurgia se ele estiver atrapalhando a rotina das pessoas. Como ele é uma massa maior, às vezes ele atrapalha a visão, porque fica muito perto ali dos olhos e da cavidade dos olhos e tudo mais.
então ele pode acabar atrapalhando outras coisas, né? Provavelmente quem tem macroadenoma deve sentir os sintomas que eu não sinto necessariamente. Então, depois que eu conversei com a minha médica, ela me deu uma acalmada com relação aos efeitos colaterais. Ela falou, Tami, o que a maior parte das pessoas sentem, mulheres, sonolência, né, dor de cabeça e uma pressão no rosto, como se você tivesse com a sinusite atacada. Esses foram os efeitos colaterais que ela me explicou. Na bula do remédio você vai ver inúmeros outros efeitos colaterais, até porque é uma medicação que tem fundo hormonal, gente. Então pensem, né? Tudo que é hormonal é complicado. Tudo que você está mexendo com hormônios no seu corpo é complicado. Tem, às vezes, alteração de humor, tem uma cacetada de coisa que influencia. Mas, quando eu fui ler os relatos, o que eu percebi das pessoas? Muitas pessoas ficavam convalescentes com a medicação, né? Com muita dor no corpo, muita sonolência, incapacidade mesmo de sair de casa, enxaqueca, náusea, tontura, enjoo. E os relatos eram, assim, absurdos. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tratamento? Porque vou fazer esse tratamento, não sei quantos dias os efeitos colaterais duram depois que você toma o comprimido. Lembrando que eu não tomo o comprimido todos os dias. Eu não sei quantos dias isso dura. Se durar muitos dias, como que vai ser? Porque eu preciso trabalhar, eu trabalho com pessoas, né? Eu trabalho dentro de um salão e eu gravo. Como que vai ser isso, né? Eu fiquei, assim, desesperada, porque apesar das pessoas acharem que todo influencer é rico, eu não sou rica, eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. Então eu fiquei bem desesperada, mas eu decidi entregar nas mãos de Deus, que é algo que eu sempre preciso focar em fazer. Falei, Deus, eu vou começar o tratamento. É importante dizer para vocês que a minha parte espiritual, ela sempre influencia muito na minha vida, porque eu sou cristã. Então, ao longo desse tempo que eu não fiz o tratamento, eu orei muito para que Deus me curasse e eu não precisasse fazer essa medicação. Não vou mentir para vocês, tá? Eu não queria fazer. Tinha muito medo dos efeitos colaterais, mas não foi da vontade de Deus que as coisas acontecessem dessa forma. Eu sei que em algum momento eu vou entender tudo que Deus planejou para mim. Mas eu falei, Deus, eu entrego aqui para você, eu vou fazer o tratamento, vou fazer tudo direitinho, conforme o Senhor tem me orientado, conforme o Senhor tem colocado os médicos no meu caminho. Eu vou seguir confiando, assim como eu confiei em todas as outras vezes em que eu precisei fazer medicações para minha saúde. E eu comecei a medicação. Tem 2 semanas nesse vídeo, no dia desse vídeo, hoje é dia 16/7, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Então tem 2 semanas que eu tô tomando a medicação. E o que eu sinto após a medicação? Na primeira semana, o que eu senti? Muito sono, fiquei muito lerda. Fiquei lerda, mas é só o dia seguinte. Depois fica tudo bem. No dia da medicação, eu tomo à noite, antes de dormir. Então, eu durmo, né? Não sinto nada. No dia seguinte, eu tava bem sonolenta. No segundo comprimido, eu senti dor de cabeça, senti um pouco da pressão no rosto, que ela disse que talvez eu sentiria e tudo mais. E senti um pouquinho de tontura, tá? Eu senti um pouquinho de tontura nas primeiras horas do dia. E depois passou. Eu fiquei só com a dorzinha de cabeça chata lá no fundo, mas nada também absurdo, meu Deus, como eu tô com dor de cabeça, nada disso. Foi isso. Foi isso que eu senti até então. Não sei se vai mudar alguma coisa ao longo do tratamento, mas basicamente o tratamento ele tem 2 caminhos, pelo que a gente conversou, né? Eu vou fazer esse tratamento até que eu engravide. Quando a gente engravida, a gente suspende o tratamento. E depois que a gravidez acontece, depois que você tem o bebê, você verifica com a médica, principalmente porque tem fase de amamentação, a prolactina é importante nessa época. E aí você vê com a médica se é importante, se é interessante ou não voltar com a medicação. A gente repete os exames, vê como a prolactina está se comportando e tudo mais, para entender se a gente precisa voltar com a medicação ou se o microadenoma foi controlado, tá bom? Mas fato é que esse hormônio ele impacta sim na fertilidade da mulher, ok? Então, por enquanto, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esse assunto.
E eu achei importante trazer esse assunto aqui, assim como eu trouxe em outras redes sociais, para esclarecer vocês sobre isso, assim como tudo que eu faço aqui. Eu acho que isso pode impactar outras pessoas, pode ajudar na história de outras pessoas, no caminho de outras pessoas que também estão tentando engravidar, assim como eu. Então, procura seu médico, checa seus exames, e se você já teve um resultado de prolactina alto aí recentemente e ainda não tratou, procure um endocrinologista. A ginecologista, ela pode pedir esse exame, ela pode diagnosticar que você está com a prolactina alterada, mas quem vai bater o martelo para você e pedir os exames que são complementares e fundamentais para entender se você tem ou não o microadenoma é o endocrinologista, tá? Então eu vi muita gente falando, mas a minha ginecologista não falou que eu preciso de tratamento e tudo mais. As minhas também não falaram. Elas até citaram que talvez seria importante eu fazer, mas elas não me prescreveram o tratamento. Não é papel da ginecologista fazer isso. É sua endocrinologista que vai fechar o tratamento com você. Até porque, dependendo do nível de prolactina, o tratamento é um, dependendo do nível, o tratamento é outro, e não vai ser da alçada da ginecologista fazer isso. Então, se a sua prolactina deu alta, procure um endocrinologista. E é isso, gente. Eu queria muito ter esse papo aqui com vocês, explicar pra vocês o que tá acontecendo do lado de cá, como que tá sendo o meu tratamento. Eu tô muito tranquila, eu não tô nervosa, eu não tô preocupada, tá tudo bem. Eu sei que o nome da situação, né, tumor hipofisário, microadenoma da hipófise, isso assusta muito, mas não é como se fosse uma coisa maligna ou que vai levar a... Não é isso, tá? Não é dessa forma. Muitas pessoas vivem com microadenomas a vida inteira, nunca descobrem que tem, ou descobrem esporadicamente em algum momento da vida, às vezes eles somem sozinhos. Enfim, gente, é uma condição muito comum de se acontecer e tratável, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!